paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, que têm acompanhado este trabalho de exposição da Palavra de Deus a caráter de subsídio para as lições bíblicas da Escola Dominical. Queremos agradecer por sua presença e dizer que é muito importante permanecer orando e contribuindo através dos seus comentários e sugestões para aperfeiçoarmos ainda mais esse trabalho. Nessa ocasião, nós nos reunimos aqui para dar prosseguimento, a essa série de estudos relacionados à temática escatológica, ou seja, os eventos dos últimos dias. E hoje nós vamos adentrar ao milênio, lição de número 10, milênio, um tempo glorioso para a Terra. Nessa ocasião especial, nós estamos aqui com os nossos irmãos, para debater, para discutir, para tentar esclarecer alguma coisa que porventura ainda esteja pairando com dúvida. E nós estamos com o nosso presbítero, que também é secretário da nossa superintendência, Sóstenes Moura, Queremos agradecer por sua presença. Nosso presbítero, ele é formado em teologia também, historiador, e louvado seja Deus, também tem a sua formação em direito, para a glória de Deus. Também, para compor essa equipe de debate aqui, tem o nosso irmão e adjunto, Alexandre Galvão, que também tem sua formação em teologia. Eu quero dizer a todos que é um prazer tê-los aqui mais uma vez, e juntos a gente trazer um pouco dessa exposição bíblica acerca do milênio. Sóstenes, queria começar perguntando, aquela pergunta, que é básica de uma temática, de qualquer temática. O que é o milênio? Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade que é concedida de estar mais uma vez neste programa, num novo perfil que nós temos durante este ano de 2016. Mas, quanto à pergunta, ao estudo de escatologia bíblica que nós temos, parece simples a pergunta, milênio, e a resposta é um período de 1000 anos. Mas nós temos que entender como a Bíblia, ela às vezes trata de determinadas alegorias. Temos que frisar o fato de que o período de 1000 anos ele é literal. Então nós não estamos falando de um milênio que durará menos tempo ou de um milênio que durará mais tempo, mas exatamente 1000 anos. E considerando que o dia ainda sendo contado como 24 horas e o ano, no mínimo, com 360 dias, levando em consideração que alguns calendários, principalmente os orientais, são lunares, os ocidentais são mais solares, mas são 1000 anos que nós estamos assim vendo na interpretação bíblica. Acho que até corroborando que o nosso presbítero Sóstenes acabou de dizer, que a palavra que aparece lá em Apocalipse 20, de 1 a 6, que aparece a palavra milênio 6 vezes seguida, tanto do latim millennium como do grego kiliade, essa palavra ela entende-se como sendo 1000 anos literais. Isso até mesmo porque algumas linhas de interpretação, como por exemplo os amilenistas, mais dentro de uma linha reformada, que eles entendem, conforme disse nosso presbítero Sóstenes, como uma forma figurada, ou seja, a Bíblia fala de 1000 anos, mas isso sendo figuradamente, ou seja, é uma linguagem simbólica e não literal. E eles argumentam, inclusive, até fazendo menção aqui da corrente na qual o diabo foi preso. Diz, ora, se a corrente aqui é figurada, como é que o 1000 anos você interpreta como literal? Como se nós estivéssemos utilizando de forma arbitrária, e dizendo arbitrariamente o que é e o que não é literal e o que é e o que não é figurado. Mas a palavra em si, na sua formação, a palavra em si, quiliade, ou quiliasmo, trazendo mais para uma transliteração para a língua portuguesa, ela significa literalmente 1000 anos. A literatura apocalíptica, ela é composta e é comum a gente ver, não só propriamente no Apocalipse de João,
que é o livro canônico e reconhecido como sagrado, como em outras literaturas, é comum o uso, né, talvez até exagerado, de simbolismos, né? Mas não significa que necessariamente haja o desprezo pelo elemento literal, né, que é o caso. Até porque o que marca a nossa corrente de interpretação bíblica é a literalidade, né? Nós acreditamos na feição dispensacionalista dos eventos bíblicos, da revelação de Deus aos homens. Nós acreditamos, quanto aos eventos de Apocalipse, exatamente na ocorrência literal de arrebatamento de igreja, de aparição e governo total do anticristo e a prisão de Satanás e a implantação do governo terreno de Cristo Jesus. Então nós temos essa interpretação porque tiramos o sentido diretamente do texto. Não é isso? Perfeitamente. Alexandre, é claro que, né, definir milênio como um período de 1000 anos, como já foi referendado, parece ser bem simples, mas a gente está tratando de uma importante doutrina bíblica que vai ser consumada no futuro e para a gente tem um significado importantíssimo, né, enquanto cristãos. Bom, diz que no nosso primeiro tópico da lição vai falar do reino milenial, o que vem a ser a restauração do planeta. Jesus governará a Terra, né? Então a gente vê uma série de elementos, né, de eventos e acontecimentos. E diz também que Jerusalém será a capital do mundo. O que há de tão importante no milênio? Ainda falando assim, até tomando suas palavras, né, a questão da importância dessa doutrina. A gente, quando fala de escatologia, de escolas escatológicas, e até a descrição dessa escola gira em torno dessa doutrina, milênio. A gente fala de pré-milenismo, pós-milenismo, amilenismo. Então você vê que o nome das escolas em si gira em torno dessa doutrina. Ou se a volta de Cristo vem antes do milênio ou após o milênio. Então, tão grande é a importância dessa doutrina. Então, para o entendimento em si da doutrina, se faz necessário fazermos menção dessa importância. Até mesmo porque o milênio, dentro da visão, como disse nosso presbítero Sóstenes, dentro de um viés dispensacionalista, é a última dispensação. Não é? A gente falou até pouco tempo atrás da grande tribulação, que na verdade é um elo de transição entre a dispensação da graça e a dispensação milenial. Não é? Então, o que há de tão importante no milênio? Na verdade, a importância do milênio, inclusive o autor da lição, ele ainda diz no primeiro ponto que o milênio será um período literal de 1000 anos. Este momento não é utopia, como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra e dos animais. Então, acredito que é muito importante essa afirmação do autor quando diz que Deus criou tudo perfeito. Então, quando a gente olha lá para o Éden, quando Deus cria os céus e a terra e coloca um homem num jardim, no Éden, para que a partir dali, do Éden, o governo do homem se estendesse por todo o planeta, por toda a terra, que seria certamente posteriormente habitada. Mas devido à queda do homem no pecado, devido a um ato de desobediência, o homem jogou todo o universo no caos, devido aos seus pecados. Não é? Então, a gente vê, na verdade, uma desordem se estabelecer, e agora a criação, que até então deveria estar debaixo do domínio do homem, agora se coloca contra o homem. Então hoje o homem tem a criação ou o planeta até mesmo como seu inimigo. Hoje tem furacões, terremotos, tufões e tantas outras catástrofes naturais, mas que na verdade foram causadas devido ao pecado do homem. E no milênio, nesse período, nessa dispensação, é onde Deus irá restaurar todas as coisas para de alguma forma mostrar ao homem, né, o que ele perdeu. O que ele perdeu caso ele não tivesse pecado. Exato. Na verdade, durante o milênio, Deus vai demonstrar ao homem como seria o Éden
se o homem não tivesse desobedecido. Digamos que seria o Éden expandido para toda a face da terra, mas o homem peca, se distancia, traz graves consequências, até mesmo para a criação, e o apóstolo Paulo ele escreve isso na carta aos Romanos. A criação sofre, desde então geme, e sofre as consequências do pecado do homem. Sofre as consequências espirituais, as consequências cósmicas, mas também sofre as consequências diretas desse pecado. Porque à medida que o homem intervém sobre a natureza, ele intervém de uma forma tão danosa, ele intervém só naquele sentido explorador e faz com que a natureza também sofra. Mas a natureza revida. É a outra face da vivência sob o pecado nessa natureza que nós conhecemos hoje. Ela revida na sua maneira de castigo. Nós, quando jogamos o lixo no rio, vem aquele período de cheia e todo o lixo volta. O que seria isso, se não podemos considerar o revide, né? A vingança da natureza pela agressão que sofreu. E no milênio isso não acontecerá, até porque o governo estabelecido, implantado por Jesus Cristo, não vai possibilitar uma expansão do pecado. Embora haja pecado, embora haja pecadores, embora mas a natureza humana ainda conserve, né? É interessante porque em Romanos, como o Sóstenes falou, no capítulo 8, né, o apóstolo Paulo, ele fala desse gemer da criação, né, clamando pela redenção, pela libertação desse sofrimento. Então é claro que isso é uma linguagem bem metafórica, claro, mas que na verdade aponta para isso. Até mesmo porque a criação do Éden era o projeto original de Deus. Né? Hoje em dia até comenta assim, se o homem não tivesse pecado, ele viveria para sempre num paraíso na terra, né? A expressão bem conhecida. Viveria se não houvesse pecado, porque aquele era o projeto original de Deus. Então, na verdade, no milênio, o que será o milênio? O milênio, de certa forma, será um prenúncio daquilo que Deus estabelecerá, quando ele criará novos céus e nova terra. Mas isso aí já é uma outra aula. Outra lição, né? Há características bem próprias do milênio, né? E é claro que eu vou pedir a participação dos dois. O Alexandre, ele fez menção de algumas escolas de interpretação, né? E algumas até que julgam que nós já estaríamos vivendo esse milênio. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, descreve um milênio como sendo um momento muito particular. E a gente vai perceber detalhes que não é possível vê-los nesse momento, não é possível vê-los. Então, que característica distintiva, Alexandre, a gente tem aí no milênio, descrito na Bíblia, como um evento ainda futuro, que faça com que a gente não abrace qualquer outro conceito, que não que o milênio é um momento que vai acontecer no futuro, com características bem próprias, e não, evidentemente, esse momento no qual a igreja está vivenciando. É bom salientar, né, dentre tantos estudiosos e pensadores, porque, na verdade, os professores, quando vão dar aula, certamente procuram subsídios, claro, né, em livros, material que encontra nas livrarias. E a gente vê que alguns pensadores, por exemplo, não é, aquele livro muito conhecido hoje, todo mundo tem esse comentário do Novo Testamento, que é o Champlin, quando, na verdade, o Champlin, por exemplo, interpreta, apesar de ele ser dispensacionalista, ele não entende que o milênio seja necessariamente um período de 1000 anos de reinado de Cristo. Né? Cogita-se em 400 anos, 200 anos e etc. No entanto, a linha mais conhecida hoje é o amilenismo, né? Que prega que o milênio não será um período literal de 1000 anos, ao contrário, já estamos vivendo no milênio, onde Cristo está reinando no céu. Porém, uma das características peculiares do milênio é Cristo reinando na terra e não reinando espiritualmente no céu.
Não é? Uma outra característica peculiar é porque o texto que nós lemos lá de Apocalipse capítulo 20, o texto que será lido, né, em classe com os alunos, diz que devia descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, ou seja, o diabo. Ora, se o diabo já está preso, então eu não sei o que é isso que está acontecendo no mundo. O diabo que é responsável por muitas catástrofes. Sim, porque se hoje, no milênio vai haver paz, porque Cristo está reinando e o diabo está preso, e se eu digo que hoje Cristo está reinando e o diabo está preso, então qual é a diferença então do milênio para hoje? Há uma diferença enorme pelo texto sagrado. Mas se o diabo está preso hoje e Cristo está reinando no céu, como o texto diz que Cristo vai reinar no milênio na terra e o diabo vai ser preso, vocês irmãos estão me acompanhando, e lá vai ter paz e aqui não tem, então que reinado é esse de Cristo no céu e que prisão é essa do diabo? Eles argumentam, por exemplo, que o diabo, na verdade, foi preso quando Cristo, ali na cruz, né, o venceu e triunfou sobre ele. Então ele diz ali, o diabo foi preso, e hoje, então, não há atuação direta do diabo na terra, né, mas o fato é que a gente vê outra coisa, não é bem por aí. Então, uma das características peculiares é que o diabo estará preso e haverá uma paz universal, pois é Cristo que estará reinando. Uma característica que poderia ser citada também é que os homens pecarão menos. Né? Em Isaías, capítulo de número 65, e os versículos de número 20, diz o seguinte: não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpre os seus dias, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Então, nós temos que frisar essa característica do governo, do período de milênio. O pecado permanecerá existindo e ainda haverá a possibilidade de se pecar, mas pecado menos. Tanto é que pode haver, inclusive, o caso de o homem vir pecar pelas primeiras vezes quando tiver os seus 100 anos. E ser punido severamente. Mas aí eu posso atribuir isso porque o diabo está preso? A ideia é essa? Ou seja, o fato do diabo estar preso, isso de certa forma vai contribuir para que haja menos pecado? Olha, eu creio que sim. Vai contribuir e muito para que haja uma diminuição. Mas como o homem permanecerá sendo homem e na sua natureza pecaminosa, que assim, o pecado ele tem a sua origem na influência satânica, mas na verdade é a vontade humana que faz com que o pecado exista. Vejam, a tentação não é ainda o ato pecaminoso, mas ela vem de quem? Vem de Satanás. Isso nós identificamos em Gênesis capítulo 3. Vem de Satanás. Mas o homem, ao ser tentado, pecou? Não. Mas ele permite que nasça, que surja uma natureza pecaminosa quando ele dá ouvidos ao tentador e permite que a semente brote, a semente de pecado brote no seu coração. Então, durante o milênio, os homens permanecerão, aqueles que não foram redimidos, logicamente, aqueles que estarão no momento aqui na Terra, aqueles que verão os eventos cósmicos, os eventos físicos da descida de Jesus Cristo à Terra, da vitória de Jesus Cristo sobre o anticristo, sobre os exércitos inimigos do povo de Israel. Esses que estiverem vivos no período, eles terão a sua natureza pecaminosa um pouco mais contida, devido à forte influência do governo e da presença de Jesus Cristo. Mas o interessante é que mesmo a presença de Jesus Cristo e o seu governo não vai conseguir, não por falta de poder, mas porque é a questão do planejamento do momento. Não vai conseguir aniquilar de vez o pecado do coração do homem, porque o que tira pecado do coração do homem é esse homem se arrepender e possibilitar que o sangue de Jesus Cristo faça a lavagem total. Ô Alexandre, quem é que vai participar desse milênio? Apesar da gente já ter mencionado, né, algumas figuras, personagens,
Mas quem de fato irá participar do milênio? A nossa própria lição, no ponto 2, não é, quando fala do governo de Jesus Cristo, lá no subsídio escatológico, não é, nem no corpo em si da lição, mas no subsídio escatológico, o autor, o nosso pastor Reinaldo, ele vai colocar aqui uma citação do Lanhai na Enciclopédia Popular, né, de profecia bíblica, quando ele diz que as pessoas inclusas no reino milenial de Cristo serão os santos do Antigo Testamento, e ele cita aqui Daniel capítulo 12, versículo 1, 2, 6 e 13, os santos da grande tribulação, não é? Judeus e gentios, tanto vivos como ressurretos, ele está Apocalipse 2, 4, e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a gente vê, na verdade, um amontoado de pessoas. Não é? A gente vai ter os gentios participando do milênio, e esses gentios são justamente aqueles que vieram do julgamento das nações, aqueles que, durante a grande tribulação, de alguma forma estenderam a mão para ajudar o Israel que estava sendo perseguido pelo anticristo e pelas demais nações, não é, como foi visto na aula anterior, na batalha do Armagedon, quando Cristo vem e ali salvando Israel, o remanescente, ele estabelece o julgamento das nações, e os gentios, que naquele julgamento serão tratados como ovelhas, porque um dia Jesus esteve com fome e eles deram de comer, um dia esteve sede e deram de beber, né? E eles perguntarão quando foi isso, e eu tudo que fizeste a um destes meus pequeninos, no caso os judeus, fizeste a mim. Então esses gentios entrarão para este reino milenial. Como também os judeus que vieram da grande tribulação, tantos que ficaram vivos, como aqueles que morreram na grande tribulação, eles ressurgirão dos mortos para participar nesse reino milenial, isso já em corpo glorificado. E por incrível que pareça, nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que viremos com ele na sua vinda em glória para o socorro de Israel, também participaremos do milênio. A grande questão que se discute muitas vezes, e eu lembro uma vez de uma dada palestra, quando uma dada irmã lá do coral, e isso deixou o preletor daquela noite meio que desconcertado, quando ela perguntou como é que nós estaremos em corpos gloriosos, iremos habitar no meio de pessoas que estão vivendo aqui na terra, em corpos normais, e ainda tendo pecado, quando nós não somos pecadores. E outra pessoa ainda, para corroborar com a pergunta dela, disse assim, haverá então possibilidade de que nós, em corpos glorificados, sejamos de alguma forma influenciados por aquelas pessoas que ainda irão pecar, também cairmos novamente em pecado? Não é? Então, aquele debate foi extremamente edificante. E né? qual é a resposta para isso? Então, o fato é que nós, a igreja, estaremos lá em corpos glorificados. Se algumas pessoas questionar o fato de não podermos estar lá, porque estamos em corpos glorificados e não mais conviver com pessoas que estão em corpos normais, de certa forma a gente está contrariando a questão da ressurreição. Porque quando Jesus ressurgiu dos mortos, ele já ressurge em glória, em corpo glorificado. Em corpo glorificado. E a prova disso é que ele entrava em um ambiente sem precisar abrir a porta. Ele até come, E ele comeu. Não por necessidade do corpo, mas talvez por um prazer. Ele participou de comer. daquela... Não é? Ele pediu para alguém tocar nele. Tomé, toca aqui para tu ver se realmente não sou eu. Tomé tocou e sentiu algo físico ali. Então, na verdade, a igreja, mesmo em corpo glorificado, estará lá. E claro que não haverá mais possibilidade de queda, porque já estaremos no estado de perfeição plena. O pecado será erradicado de nossa natureza no ato do arrebatamento da igreja. Ou no ato de quando voltarmos e se estivermos mortos na volta de Cristo, nosso corpo será glorificado, ressuscitaremos. Né? Não mais com pecado. E quem é Israel e qual o papel de Israel no milênio, Sóstenes? Bem, o Israel são todos os descendentes de Abraão, mas também temos que lembrar que os descendentes de Abraão, eles estarão congregados no seu território original, ali no Oriente Próximo, na região da Palestina, como nós conhecemos hoje. Um povo que fez aliança com o anticristo, que percebeu que havia sido enganado, engodado, um povo que é perseguido por esse mesmo anticristo e que contempla a vitória vinda da parte de Deus através da descida de Jesus Cristo em glória, juntamente com todos os seus redimidos. Então, o Israel são todos aqueles que, de sangue de Abraão, descendentes de Abraão, que estarão vivos naquele momento, né? Que sobreviveram
a perseguição dos momentos cruéis do anticristo e que estão aguardando a presença plena de Deus e a atuação plena de Deus no seio do povo. Porque mesmo esses judeus que nós conhecemos hoje, que às vezes é atribuído a eles um materialismo extremo, mesmo eles têm uma espiritualidade e estão aguardando a manifestação do seu ungido, do seu Messias. E é exatamente no início do milênio que se dará a concretização da vinda para reino do Messias dos israelitas ou dos judeus, do grande Israel. Que é outra característica peculiar, né, do milênio, é essa participação do povo judeu. Algo que não acontece hoje, né? Eles voltarão a ser o centro das atenções, o centro da adoração, né? Onde todos convergirão para ele, algo que não acontece no momento. Inclusive, nesse período, eles receberão finalmente toda a sua territorialidade prometida no passado a Abraão. Eu acredito que quando eu afirmo isso, e Sóstenes afirma isso é uma prova cabal de que o milênio será literal. Porque se eu digo que o milênio é figurado, então como fica a promessa de Deus a Abraão, né, como também Israel, de possuir toda aquela terra que Abraão um dia pôs os pés? Então, na verdade, essa profecia será cumprida cabalmente durante o reino milenial. Na verdade, dentro da literatura judaica, e até mesmo entre os rabinos, sempre se cogitou de um reinado do Messias, um reinado literal aqui na terra. E, na verdade, essa esperança em Israel é antiga. Ora, a prova disso é que quando Cristo veio, eles esperavam o quê? Esperavam um rei, né, que tivesse força política para desbancar os impérios desse mundo e estabelecer um reino. Né? Mas isso não aconteceu naquele momento da história. Ou seja, restaurar a glória antiga, né, passada, perdida. Né? A presença, a glória de Deus, que de fato será restaurada no milênio. E precisa ser cumprido, né? Porque sim, é uma profecia, é uma promessa bíblica e vai ser cumprida. Eu acho interessante como é que os amilenistas eles conseguem, por exemplo, pegar Isaías 11, Isaías 65, Ezequiel 40 ao 48, Zacarias 14 e tantos outros capítulos do Antigo Testamento, e ele simboliza tudo. Ou seja, tudo aquilo ali ele coloca no âmbito do figurado, do metafórico, do simbólico. Tem que se falar que o amilenismo ele sofre uma influência muito grande do liberalismo já teológico. Então, o amilenismo é uma invenção, inclusive, mais moderna, mais recente. Né? O pré-milenismo, ele é historicamente reconhecido como aquele acatado pela Igreja desde os primórdios. O pós-milenismo, alguns já dizem que ele é do período medieval, né? Embora haja algumas sementes do período final dos pais da Igreja, mas já de pais mais recentes, no caso já do quinto século da era cristã. E se frise, novamente, eu digo, o amilenismo, essa interpretação de alegoria extrema, de simbolismo extremo e de retirada da literalidade, do sentido bíblico, inclusive de desprezo do próprio teor de apresentação bíblica quanto aos eventos futuros, isso aí é uma característica já pós-racionalismo e a sua forte influência sobre a teologia. Na verdade, o pré-milenismo ele surge lá nos pais da Igreja. Agora, claro, era o pré-milenismo histórico, não dispensacionalista, que já é um viés mais amplo de entendimento. Mais recente. Recente, mas também que dá um entendimento melhor para as profecias do Antigo Testamento. Não é? Agora, o que é bem peculiar lá no milênio é um reino, na verdade, messiânico, mas que Cristo irá estabelecer um reino de justiça. A gente vê lá no final da grande tribulação, Cristo vindo em glória, e esta vinda em glória justamente é para destronar o anticristo, né, para acabar com o anticristo, o falso profeta, o dragão, que são termos utilizados de forma metafórica lá em Apocalipse, que na verdade é o diabo e todos aqueles que são agentes dele neste mundo, onde na verdade há um reino ainda hoje de injustiça, mas que na verdade a justiça vai aumentar,
no reino, na grande tribulação. E Cristo vem, na verdade, para eliminar o mal. Para eliminar o mal. E isso vai já começar a ser posto em prática no reino milenial. Então será um reino de paz, não haverá guerra, não é? Pois o texto nos diz, o texto sagrado, que as armas de guerra serão utilizadas agora e toda a tecnologia será usada para a agrícola, para um desenvolvimento agrícola. Certamente não, com certeza vai acabar a fome sobre a terra, não haverá mais coxos, não haverá mais surdo, não haverá mais cego. São as expressões que encontramos nos livros proféticos do Antigo Testamento. Então, um reino de glória, onde a presença de Deus e o conhecimento do Senhor será abundante. E eu gostaria só de destacar o fato de que esses grandes eventos do período do milênio, eles não se darão sob a influência de uma doutrina política, sob a influência de um regime humano, ou de uma tendência que haja hoje já na Terra e que será aplicada no momento. Não. Por exemplo, há hoje pessoas interessadas na ecologia, numa preservação total, no restabelecimento do estado, digamos, original da natureza. Há hoje pessoas interessadas na justiça, na equidade, na erradicação da pobreza, na erradicação da fome. Há os artifícios, os meios humanos, inclusive até científicos, mas não serão esses os utilizados, serão os meios, os artifícios divinos. Será um governo de Jesus Cristo e Jesus ditando, dizendo como deverá ser feito para que a equidade, para que a justiça, a paz sejam alcançados sobre a face da terra. Eu queria perguntar outra coisa. E quem nascer durante o milênio, será que vai precisar de alguma orientação especial? Especial para a salvação ou para reconhecimento? Quem vai adentrar o milênio, né? Ele vai adentrar já com essa noção que está aqui das características do milênio, né? Do conhecimento de Deus, da preservação da natureza, de paz. Quem nascer durante o milênio já vai reconhecer, isso porque está visivelmente apresentado, que é Cristo que está governando. E, inclusive, Cristo também terá os seus representantes sobre toda a face da terra. Agora, para a salvação, haverá sim a necessidade de um reconhecimento individual do senhorio de Cristo sobre a sua vida. Porque uma coisa é reconhecer que Jesus está mandando sobre o meu país e eu tenho que obedecer porque Ele é forte, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem um exército invencível. E outra é eu reconhecer dentro de mim mesmo que o melhor caminho para mim, para a redenção, para vencer a minha natureza pecaminosa, está em Cristo Jesus. E eu digo isso, inclusive, porque a própria Bíblia menciona que, ao final do período de 1000 anos, Satanás será solto e irá desempenhar um papel de grande relevância sobre a humanidade, para compor uma revolta contra Cristo e contra o seu governo. E ele ainda achará adeptos. Então, se todos aqueles que estão fazendo parte do milênio já são salvos e já não pecam, por que é que vai haver uma grande adesão? Ao ponto de, no capítulo de número 20 de Apocalipse, e se me permite até falar o versículo que eu marquei, deixa eu ver se eu acho aqui rápido. 20, e o versículo de número 8, diz que o número desses é como a areia do mar. Mas desses, quem? Exatamente aqueles que compõem... Pode começar do 7, Sócio, por gentileza? Posso sim. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir, a influenciar, a tentar as nações que há nos 4 cantos da terra. Aí vem aquela influência, inclusive europeia, né? Aqui a participação, porque Gog e Magog participarão a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar.
são aqueles que, durante algum tempo, não sei quanto tempo, não sei se durante 999 anos, se durante 1000 anos completos, obedeceram, mas não estavam satisfeitos. Ou seja, Deus, pela sua infinita misericórdia, não é outro motivo, né? Mas sua infinita misericórdia e graça, ele reconstrói o cenário semelhante àquele do paraíso. É evidente que o homem não é mais o mesmo, né? Ele já foi contaminado pelo pecado e ainda não tendo mais a influência maligna, mas conserva essa semente, né, Alexandre? E mesmo assim, mesmo diante desse quadro de perfeição, não tem enfermidade, ou seja, Alexandre, não tem dengue, não tem chikungunya, não tem zika, tá certo? Não tem nada disso que comprometa a sua saúde, que o leve a questionar a própria existência de Deus, a dizer que Deus está sendo injusto com você. Não, a natureza produzirá fruto sem o uso de agrotóxico, nenhum produto químico, tá certo? Ou seja, haverá paz. Você poderá sair da sua casa, né? As pessoas não vão ficar lá numa situação apenas assistindo o tempo passar. Haverá trabalhos, atividades, né? Vão desempenhar papéis como hoje. Apenas poderá sair da sua casa sem ter medo de serem assaltadas, tá certo? Se existe alguma causa a ser julgada, ela vai ser julgada de forma justa e reta, como já foi claramente mencionado. E ainda assim, há indivíduos que ainda preferem se rebelar contra Deus. É porque, como Sóstenes disse, se Cristo reina absoluto, e de fato reinará absoluto, né, os judeus, na verdade, serão a cabeça federativa desse governo, e Cristo reinará em glória e será Senhor absoluto em todos os âmbitos, seja político, religioso, cultural, qual for, Cristo reinará absoluto. E os seus súditos, na verdade, muitos irão submeter a ele, não por amor, mas por temor, mas por medo. Né? Por medo irão submeter a Cristo. Não é claro que irão desfrutar de todo um reino, mas não, na verdade, com um amor a Cristo no coração. E a prova disso real é que quando o diabo saía a seduzir as nações, já no final do milênio, quando ele forçou, muitas dessas pessoas que, de certa forma, talvez professassem o nome de Cristo, irão negá-lo, irão seguir após ao diabo para uma nova e última revolta. Né? Então, a gente entende que, na verdade, as pessoas, ou as crianças que nasceram no milênio, que não vão nascer também pecadoras, o pecado não teria sido erradicado da pessoa que aqui em vida ficou, no caso, vindo da grande tribulação, elas continuarão com sua natureza ainda pecaminosa, e as crianças que dali surgirem precisarão conhecer o Senhor. Agora, o profeta, né, nos diz que o conhecimento do Senhor vai se derramar sobre a terra. Então, ouvir de Cristo, ouvir do conhecimento do Senhor será algo natural. Né? Agora, o interessante é que Jesus não vai tirar do homem a capacidade de decisão. Ele não vai impor ao homem que o ame. Tanto é que o homem vai ter essa capacidade, esse livre arbítrio de escolher não ficar mais com Jesus. E haverá pleno conhecimento da verdade. Sim. E o homem, ainda assim, rejeitará essa verdade, mas tendo o pleno conhecimento. Ou seja, aquele que rejeitar, não vai rejeitar em inocência, nem vai rejeitar porque sofreu uma forte pressão, porque ele foi vítima de um abuso, de uma imposição. Não. O governo de Cristo sobre a terra, ele não é impositivo sobre a individualidade humana. Ele é impositivo, lógico, sobre a política global, que todos terão que aceitar o seu regime de governo. É quando se dará plenamente, aquilo se discutiu muito, no período da Antiguidade, da Idade Média, a teocracia, né? Um governo pleno, exercido plenamente por Deus, em Jesus Cristo, mas sem representantes que sejam deuses menores.
Né? Agora, é interessante, só a gente observar que mesmo o homem, estando em uma situação extremamente de circunstâncias favoráveis, não tem doença. O camarada, a Bíblia diz que lá em Isaías 65:20, que alguém morrer com 100 anos é morrer jovem. Ou seja, haverá uma longevidade. O camarada poderá ter 800, 700, imagina. Que é algo muito cobiçado, desejado hoje. Tem comida para todo mundo, não falta água, não tem mosquito da dengue, não tem câncer, não tem diabetes. E ainda assim, o homem, ele negará a Cristo e irá preferir se juntar ao diabo na nova rebelião. Então, para você ver, a natureza do homem pecado como é que é. Ou seja, é medonha. A ponto de um homem deixar tudo isso que a gente falou de lado, ou seja, deixar o céu de lado, né, para seguir o diabo e os desejos da sua carne. Veio-me a lembrança, porque quando nós temos uma certa experiência, inclusive de ensino na escola bíblica dominical, surgem aquelas dúvidas dos alunos, são pertinentes, bastante pertinentes, e veio à lembrança uma pergunta muito comum: olha, a morte vai estar presa durante o milênio? Nós já vimos e até atestamos, provamos biblicamente que não. Aí alguém cita Apocalipse capítulo de número 9, no transcorrer da exposição bíblica, se diz que os homens quererão morrer e não conseguirão. No versículo de número 5 diz: foi-lhe também dado não que os matassem, sim que os atormentassem. Isso quanto aos demônios, durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. No caso, é uma opressão psicológica sobre o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Mas naqueles dias, durante os 5 meses, e inclusive fazendo parte de uma praga, digamos assim, a destilação da ira de Deus sobre esses homens. Eles serão atormentados, vão querer morrer, vão buscar de toda forma, mas durante este período, somente este período é que não vai haver a condição, mas durante o milênio, não. Eu digo isso porque às vezes, como a leitura do milênio, ou fazendo referência ao milênio, se dá no capítulo de número 22, até o 22, né, que é o fim da Bíblia, ao ler o capítulo de número 9, alguém acha que tudo vai se dar numa sequência imutável. Então, eu não sei o que é que o Alexandre pensa a respeito. Mas aí o apóstolo Paulo, ele vem dizer que o último inimigo a ser vencido será a morte. Né? Então, a morte ainda estará agindo no milênio, até mesmo porque tem um pecado. A Bíblia diz que o agrilhão do pecado é a morte. O capítulo 6, 23 de Romanos, Paulo diz: o salário do pecado é a morte. Então, se ainda vai haver pecador, ainda haverá morte. Então, na verdade, o último inimigo a ser destruído é a morte, é porque quando Deus, no final de todas as coisas, aniquilar o pecado, aí a morte deixa de existir. Sendo a morte, logicamente, uma consequência do pecado, o pecado desaparece, acaba-se a morte, né? Mas com certeza haverá morte. Bom, a gente tem, certamente o milênio é, de fato, uma realidade presente no futuro, né? Permitam-me o trocadilho, e que é necessário que aconteça para que o homem reconheça, né, que se não for a intervenção direta, imediata e urgente de Deus na sua vida, ele não teria capacidade alguma de sobreviver nesta terra desfrutando do bem que ela tem a capacidade de lhe dar. Ou seja, o homem precisa de um novo nascimento. E não é o nascimento, né, vindo de uma mulher, um nascimento natural, mas é o nascimento espiritual que só é possível através do reconhecimento do senhorio e da soberania do Senhor Jesus Cristo. É o papel do milênio, fazer o homem reconhecer isso, né? E ele vai precisar sentir e vivenciar essa transformação para desfrutar do estado eterno, né, da plenitude total, permitam-me mais uma vez essa redundância. Então, nós, enquanto igreja, estaremos desfrutando desses bens, né, mas o milênio é uma realidade que o mundo experimentará e que o homem, na sua natureza carnal, caída, só existe uma maneira
dele de vencer todo o mal presente, que é reconhecendo, recebendo e vivendo a pessoa de Cristo. Marcelo, talvez estejamos nos últimos instantes, mas eu gostaria ainda de fazer menção ao seguinte pensamento, que qual o papel dos salvos durante esse período? Foi perguntado o papel de Israel. Mas qual o papel do salvo? Nós temos que lembrar que Apocalipse, capítulo número 20, versículo número 6, diz que nós exerceremos o poderio juntamente com Cristo, seremos reis e sacerdotes. O apóstolo Pedro, ele escreveu que nós temos ou compomos um sacerdócio real, ou seja, já somos reis e sacerdotes em Cristo Jesus quando estamos ou compomos a igreja. E como salvos, naquele período do milênio, voltando com Cristo, nós não vamos ficar assim alheios à história, mas nós vamos participar. E eu gosto muito de uma explicação que eu tive num passado próximo, enquanto estudava assim diariamente essas questões de seminário. O professor disse o seguinte: olha, nós exerceremos o governo sobre aquilo que restar de municípios, aquilo que restar de estados, aquilo que restar de instituições, aquilo que restar de países. Nós exerceremos o governo como porta-vozes de Cristo Jesus, que estará, embora ainda onipresente, mas a sua figura onipresente estará em glória, irradiando toda a face da terra a partir de Jerusalém. Será a capital do mundo, né? Será a capital do mundo. E nós estaremos, não em onipresença, mas numa capacidade extremamente nova, física e espiritual, de desempenhar uma atividade de governo como representante de Cristo Jesus aqui na terra. Alexandre e Sóstenes, eu queria e quero agradecer a Deus por vossas vidas e esse momento que tivemos aqui, né, nesse debate, nessa exposição bíblica acerca do milênio. Com certeza, né, a alegria que a gente tem em dialogar sobre a Bíblia, a palavra de Deus, desfrutaremos uma alegria semelhante e até maior naquela ocasião. Mas eu gostaria que assim vocês deixassem suas últimas considerações, né, acerca da temática que abordamos aqui. Eu acredito que o que fica de relevante depois de toda essa discussão, né, porque eu acredito, e isso é até um conselho que eu dou aos professores de escola bíblica dominical, é não deixar a aula ela ficar todo o tempo só no mundo teórico ou do que vai acontecer, sem muitas vezes ter alguma aplicação prática para a nossa vida. Eu acredito que fica de prático e de relevante para a nossa vida como a Igreja de Jesus é entender que Cristo, Ele reina hoje e reinará para todo sempre. E o fato que a gente observa é que, quando a gente já disse aqui, o homem ele é criado da terra, para a terra ele volta. Ou seja, nós temos uma relação muito íntima e muito próxima com a criação inanimada, temos com a criação que Deus fez, os animais, as árvores, a água, não é? E nós iremos desfrutar junto com toda a criação deste momento de glória, onde Cristo estará redimindo a criação do pecado. Então, acho que isso fica muito prático para a nossa vida e isso até alegra nosso coração em saber que nosso Cristo estabelecerá um reino de 1000 anos, mas que, na verdade, terá uma duração eterna. Pois, após isso, que, na verdade, é como se Cristo estivesse mostrando, né, dando-nos a desfrutar um pouquinho daquilo que será a glória eterna com novos céus e nova terra. Amém. Deus abençoe. Bem, eu só gostaria de frisar que o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo número 6, versículo de número 3, ele diz que nós julgaremos, inclusive os anjos, quanto mais essas coisas pequenas aqui da terra. Então fica aquele convite a todos os irmãos e a todos os ouvintes, que é de participar plenamente em tudo das coisas agradáveis de Jesus Cristo aqui na terra. Hoje, com a igreja e sendo igreja,
e no futuro como um daqueles salvos que voltará com Cristo Jesus para reinar e julgar os maus e a maldade e proclamar a vitória de Cristo Jesus sobre todos e sobre tudo. E glória a Deus por isso. Amém. Parabéns essa igreja. Amém. Nós louvamos a Deus, agradecemos pela sua atenção, pela sua paciência e rogamos mais uma vez que você possa contribuir, né, para que a gente tenha um debate ainda mais profundo, mas também um diálogo que tenha alcance, né, de todos os nossos ouvintes, que seja compreensível, edificante e que traga subsídios para serem usados nas escolas bíblicas dominicais. Nessa ocasião também, você que tem interesse em aprender um pouco mais da palavra de Deus, se aprofundar com propriedade, temos à sua disposição um seminário. A Escola Teológica das Assembleias de Deus em Abreu em Lima está aqui lhe aguardando. Venha, faça já a sua matrícula e desfrute do prazer do conhecimento da palavra de Deus. Pedimos também sua contribuição, curtindo, participando do nosso canal no YouTube e também participando através do aplicativo da IE Adalp. Baixe já no seu celular e desfrute de todas as ferramentas que tem lá à sua disposição. Agradecemos a Deus pela presença dos irmãos, pela presença dos que nos ouvem e até a próxima lição, querendo Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.